Boa noite, meus queridos. Que privilégio poder estar dividindo a palavra de Deus aqui nessa noite. Vou falar de um texto que fala muito a mim. É um texto que eu tenho como um dos textos importantes da minha vida. Já escutei pregações e eu falei sobre ele uma vez no pequeno grupo do Gilberto e senti desejo de falar novamente aqui com a igreja hoje, que é a parábola do semeador. Então, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Esse texto, Jesus, através de uma parábola, ele explica aos seus e ao público que ali estava escutando a importância da palavra de Deus na vida de um cristão. E eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Talvez os princípios que a gente esteja colocando aqui nessa noite não sejam princípios novos para você, talvez sejam, mas o maravilhoso da palavra de Deus é que nem sempre ela nos traz coisas novas. Às vezes ela nos traz aquilo que nós já conhecemos, mas no momento certo, quando nós precisamos novamente ouvir sobre aquilo. Então, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, no versículo 1 em diante diz assim: no mesmo dia, tendo saído da casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, pela maneira maravilhosa como o Senhor nos ensina através dela. E eu peço, Pai, que apesar de mim o Senhor esteja me usando nessa noite, que o Senhor possa falar a cada coração aquilo que cada um precisa ouvir e que o Senhor esteja nos colocando no centro da sua vontade. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem, toda vez que eu estudo, eu levo um puxão de orelha. Então, se você levar um puxão de orelha hoje, entenda que eu estou com você. Porque eu, quando leio, na maior parte das vezes, eu não me vejo como o solo bom que produz uma grande quantidade de frutos pela semente que ali cai. E é exatamente esse o objetivo de Jesus, que a gente possa avaliar dentro da explicação que ele faz e entender em que tipo de solo nós devemos nos enquadrar. E é interessante, Jesus sempre ou muitas vezes usou parábolas. O que são parábolas? Parábolas são figuras de linguagem, são ilustrações, são comparações que Jesus fazia com coisas do dia a dia do povo. Jesus usou muitas figuras de agricultura, como foi o caso aqui na parábola do semeador. Muitas vezes usou figura do pastoreio, muitas vezes usou figuras da natureza, para trazer no meio dessas histórias, que não são acontecimentos, tá? Para trazer no meio dessas histórias ensinamentos importantes. Então, quando Jesus falava de semeadura para aquele povo, todos eles sabiam do que Jesus estava falando, porque a maior parte deles eram agricultores. E quando não eram agricultores, eles viviam no meio de agricultores. Então era algo muito vivo. É como, por exemplo, Jesus está pregando num local de beira-mar e falando sobre pesca. Aquele povo sabia exatamente do que Jesus estava dizendo. E aqui nessa parábola ele vai nos colocar algumas figuras. Então vamos imaginar, o semeador saiu a semear. Lá no Paraná, da onde eu venho,
existia um equipamento que a gente usava, que a gente chamava de bornal. Não sei como que o pessoal chama aqui, mas é uma sacola de pano, com uma alça, uma tira, você põe no pescoço, e ali dentro daquele bornal você carrega a semente. E aí o produtor ele coloca a mão direita dentro do bornal, tira um punhado de semente e joga. E ele vai caminhando, ele põe a mão dentro do bornal e joga. E esse movimento que ele faz, ele calibra a sua mão para jogar a quantidade de semente, e o próximo punhado que ele joga exatamente onde a última semente chegou. E assim ele vai cobrindo todo o solo com esse movimento, jogando a semente. Essa era a figura que Jesus estava usando. Agora o interessante é que esse semeador, ele não escolhe o solo. Ele vai jogando a semente. E ele passa por um caminho que claramente um semeador não jogaria. Porque o agricultor sabe que jogar uma semente numa estrada, o sucesso é quase zero. Porque ali na estrada você tem um solo compactado. Ali passam pessoas, ali passam, na época passavam animais, cavalos, né? E aquilo certamente era algo muito compactado. Mas esse semeador em específico, ele não escolhe o solo. Ele vai jogando. E joga no solo à beira do caminho, ele joga a semente entre as pedras. Imagine que dentro de um terreno, você tem ali a gente chama de afloramento de rochas, né? Várias pedras ali, e ele joga a semente no meio das pedras. E vai um pouco mais adiante, tem uma área toda tomada de erva daninha, e ele joga a semente ali no meio da erva daninha. Mas logo à frente tem um solo bom, bem preparado, e ali a semente também cai. Essa é a figura que Jesus usa. E aí ele vai nos ensinar que nós aqui representamos esses solos. Você pode ser o solo à beira do caminho. Você pode ser o solo que está entre as pedras. Você pode ser o solo que está entre os espinhos. Mas você também pode ser o solo bom, bem preparado, que tem capacidade de receber essa semente, fazer com que essa semente germine e produza frutos. E esses frutos podem ser 100 para 1, 60 para 1 e 30 para 1. Ou seja, as produtividades são diferentes. E eu quero começar essa mensagem dizendo que a quantidade de produção que nós vamos ter em nossa vida depende de nós. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos e que nós produzamos muitos frutos, não poucos. Quem limita a nossa produção somos nós mesmos. E nesse sentido, a gente precisa pensar primeiro sobre a semente. O que é a semente? O versículo 19 desse mesmo capítulo que nós não lemos, ele vai nos responder o que é a semente. Ele vai dizer: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Portanto, a semente é a palavra. É isso aqui a semente. O que eu estou fazendo essa noite aqui na frente, sem ter nenhum tipo de presunção, é jogando semente. Eu estou jogando semente. Estou semeando a semente. Porque eu estou falando sobre a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E muitas vezes nós não damos a verdadeira importância para a palavra de Deus, porque a gente não entende tudo aquilo que ela significa na vida de um cristão. E agora, saindo um pouco desse texto, vamos pensar um pouco sobre aquilo que a Bíblia fala sobre a palavra, sobre o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Eu vou citar só alguns textos. Em Mateus 24, 35, Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus estava nos dizendo tudo isso que nós vemos aqui, a maravilha que nós vemos, inclusive no nosso litoral. Um dia isso tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Portanto, nós estamos lidando com algo que é eterno, que é imutável.
Outra coisa que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus, esse é um texto que foi muito usado nos últimos anos, é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é libertadora. Não importa em que situação o ser humano esteja. Não importa sobre a que escravidão essa pessoa esteja vivendo. Não importa. Muitas vezes nós, quando olhamos para uma pessoa no fundo do poço, nós pensamos, esse não tem jeito. Eu já cheguei a pensar. E graças a Deus mordi a língua. Porque quando Deus entrou na vida daquela pessoa, houve uma transformação completa na vida dela. Eu, quando olho para a realidade que eu vivia antes de Cristo, se eu me encontrasse com um alho daquela época, eu ia dizer, esse não tem jeito. Mas Deus transformou a minha vida. Portanto, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é libertadora. Em Hebreus 4,12, tem um texto que é um texto que eu acho maravilhoso, que vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é viva e eficaz. Nós estamos falando de avivamento nesse culto. Se você não percebeu, as músicas que foram cantadas, o pastor usou essa palavra avivamento algumas vezes. E a palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus, ela também nos mostra que ela nos prepara para fazer a obra de Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra de Deus vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que todo o homem de Deus esteja plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus nos prepara para toda boa obra. E a palavra de Deus é fonte de fé. Porque Romanos 10, 17 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir da palavra. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu me envolvo com a palavra, quando eu medito na palavra, eu passo a conhecer melhor esse Deus. Eu passo a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu passo a entender a personalidade dEle, os atributos dEle. E aí eu posso confiar num Deus que eu conheço, não um Deus que eu ouvi falar. Portanto, queridos, não precisaria parar aqui. Muitas outras coisas sobre a própria Bíblia, ela vai nos trazer, como por exemplo, um texto que eu me lembrei agora. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é alimento. Jesus mesmo falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que o semeador saiu a semear. Agora, veja, e aí eu peço para você fazer uma autoanálise. Em que solo que você se enquadra? O primeiro solo é o solo que está à beira do caminho. Veja de novo o versículo 4. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Nesse texto, a parte que nós vemos, Jesus conta a parábola, e depois ele explica a parábola. Veja o que Jesus coloca para toda aquela multidão no versículo 19. No versículo 19 ele vai dizer o seguinte: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem são as pessoas que podem ser comparadas ao solo que está à beira do caminho? Aquelas pessoas que tratam a palavra de Deus com indiferença. E talvez, em alguns momentos da nossa vida, a gente vive essa realidade. Você pode, de repente, flutuar entre os tipos de solo. Às vezes você está vivendo uma frieza espiritual, às vezes está vivendo uma tribulação, às vezes você está vivendo uma perseguição aonde você está. E em função desses fatores, por falta de fé, você acaba não frutificando na tua vida porque você trata a palavra de Deus de forma errada. Quem são as pessoas que podem ser comparadas àquelas que estão à beira do caminho? São aquelas que, enquanto a palavra é pregada, estão distraídas nos seus celulares,
estão com o pensamento longe, pensando naquilo que precisam fazer no dia seguinte, pensando nos seus afazeres, ou que buscam algo para fazer. Existem pessoas que quando a palavra começa a ser pregada, ela busca alguma coisa para fazer. Já viram disso? A igreja tem disso, pessoal. Por quê? Porque a palavra incomoda. A palavra, quando ela é pregada e entendida, ela nunca é indiferente. Ela sempre causa uma reação, positiva ou não. E nós já tivemos, eu e a Jaque estamos há mais tempo, frequentamos 20 anos em Chapecó. A gente pôde, ao longo desses 20 anos de igreja lá, observar a vida de pessoas que se enquadravam nesse tipo de solo. O solo à beira do caminho, que não tratavam a palavra de Deus com o significado que deveriam tratar. E ao longo da vida sofriam, ao longo da vida tinham altos e baixos, estavam sempre vivendo momentos de dificuldade na vida, porque a palavra não era viva na vida delas. Eu lembro aqui de duas irmãs, Marta e Maria. Não vou ler o texto, porque o texto é longo, mas para quem conhece esse texto na Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 a 42, se você quiser ler em casa, ou faça, Jesus chega na casa de Marta e Maria. E ali ele começa a pregar a palavra. E Maria estava toda eufórica para preparar o café. Isso é muito real, né, da nossa realidade. Ali no pequeno grupo isso acontece, né? Enquanto nós estamos ali estudando, a gente tem que pensar que depois vai ter uma confraternização. E Marta começou a preparar o café, começou a preparar de repente um bolo, e ela viu que Maria se sentou aos pés de Jesus, estava com o olho fixo em Jesus e prestando atenção naquilo que Jesus falava, e ela já devia ter chamado a atenção da irmã, e a irmã não teve nenhuma reação. O que Marta faz? Marta fala com Jesus, fala assim: ô mestre, chama a atenção de Maria, veja, eu estou aqui trabalhando feito uma louca, ela está aí sentada. O que Jesus respondeu? Marta, Marta, você está preocupada com várias coisas. Maria colocou a sua atenção somente naquilo que importa, e ninguém poderá tirar isso dela. Enquanto Marta estava sendo o solo à beira do caminho, Maria estava sendo o solo bom, estava prestando atenção, estava absorvendo cada palavra que Jesus estava falando. E aquilo que ela estava absorvendo, aquela semente que ela estava colocando no seu coração, ninguém podia tirar dela. Portanto, querido, a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse nessa noite: qual é a importância que você tem dado à palavra de Deus na tua vida? É interessante que aqui a gente precisa entender que o fruto não depende do pregador. O fruto não depende de quem semeia. Vocês conseguem enxergar isso na parábola? O fruto depende do tipo do solo. O fruto depende de você. Se a tua vida ela é frutífera ou não dentro do reino, depende de você. Mas vamos continuar. O primeiro solo, se eu fosse escolher uma palavra para ele, é o solo da indiferença. É aquele que trata a palavra de Deus com indiferença. Aquele que, de repente, enquanto a palavra está sendo pregada, está com a cabeça longe, está pensando em outra coisa, ou de repente qualquer empecilho que aconteça, deixa de ir num culto, deixa de participar de um encontro, não dá prioridade para o seu devocional, não separa um tempo para ler a sua palavra antes de sair para o trabalho. Esse é o primeiro tipo de solo. Só você pode responder se você está sendo ele ou não. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Vamos ver o versículo 5 e depois o 20 e o 21. O versículo 5, Jesus fala do solo. O 20 e o 21, Jesus explica que tipo de solo é. E no versículo 5 ele vai dizer: outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Para mim isso é algo muito vivo. Já imaginou plantar uma verdura num solo raso, que tem uma laje por baixo?
A primeira seca que acontecer, aquela plantinha que germinou, está verdinha, Deus, uma semana de sol, ela seca, murcha e morre. Porque a raiz não conseguiu aprofundar. No versículo 20 e 21, Jesus vai nos explicar. O que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Quem são aqueles que podem ser enquadrados no tipo de solo 2? São aqueles que, quando recebem a palavra de Deus, recebem com euforia. Nossa, que bênção que foi a mensagem hoje à noite, falou o meu coração, realmente Deus falou comigo. Na segunda-feira, na primeira dificuldade que enfrenta, esquece de tudo aquilo que foi falado e age de maneira contrária. É aquele que ouve a importância de ter um testemunho diante de uma sociedade, mas cede aos apelos que essa mesma sociedade faz para que ele possa efetivar um negócio, ou para que ele possa permanecer no emprego, ou para que ele possa ter algum ganho. É aquela pessoa que de repente escutou uma grande mensagem no domingo, falou ao coração dela, e ela sai fazer uma viagem, é parada numa blitz, o guardinha fala, olha, você estava acima da velocidade, e aí começa a fazer algumas perguntas, ele entende que aquele policial está dando indireta, ele fala assim, ó, seu policial, tudo bem, mas 100 pila aí não resolve? Esse é o solo pedregoso. Essa é aquela pessoa que negocia com a palavra de Deus. É aquela pessoa que, para não perder a aceitação dos amigos, se ajusta aos amigos, independente da palavra. Eu lembro aqui de Saul. Para quem conhece a história de Saul, Saul era um cara assim. Saul foi colocado como o rei de Israel. E ele conhecia a lei. Ele sabia que o papel dele ia até ali. Ele não era responsável pelos sacrifícios. Ele não era responsável por fazer a parte espiritual diante do povo. E quando ele vence uma guerra, ele está naquela situação, o povo começa a pressioná-lo, ele cede, ele vai lá e toma um papel que não era dele. E quando Samuel chega, Samuel fala, o que você fez? Olha, eu fiz isso e aquilo, mas veja bem, existe uma justificativa. Não existe justificativa. A palavra de Deus, ela é perfeita. Se ela te diz algo, e ela está dizendo algo para você, coloque em prática. Não negocie com o inimigo. O solo pedregoso são essas pessoas. O mais importante para esse tipo de pessoa é a sua própria vida. Não é o seu testemunho. E essas pessoas não frutificam. Essas pessoas são pessoas que vivem de momentos em momentos, recebendo a palavra com euforia, mas quando você olha na linha do tempo dessa pessoa, você não vê resultado, você não vê ele gerando vida na vida de outras pessoas, você não vê o caráter de Cristo impresso na vida dela. Mas ainda existe um terceiro tipo de pessoa. Versículo 7 vai nos dizer, a outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. E Jesus, ele explica esse tipo de solo no versículo 22, quando ele diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela não produz fruto. E eu quero dizer para vocês que essa é a área mais difícil para mim. Essa é a área onde eu me enxergo muitas vezes. Eu nunca tratei a palavra de Deus com indiferença. Eu nunca cedi a... Nunca, eu acho que é uma palavra muito forte, mas a maior parte das vezes o que mais pesa para mim não é dizer não para aquilo que é errado. Mas quando eu penso no meu trabalho, quando eu penso nos meus objetivos, quando eu penso nos alvos que eu coloco na minha vida, muitas vezes eu me envolvo tanto com isso, que eu deixo de fazer meu devocional, eu deixo de buscar a Deus, eu deixo de ter o meu momento com Ele. E esse tipo de solo é exatamente isso que faz. São aquelas pessoas que muitas vezes vivem para o trabalho. O tempo que tem, elas procuram ter com a sua própria família, ou
com o seu lazer, ou com a sua parte física, cuidando, fazendo o seu exercício. Tudo isso são coisas boas. Mas quando nós tiramos o nosso relacionamento com Deus disso tudo, é como se nós estivéssemos dizendo: Deus, eu não preciso das tuas bênçãos no meu trabalho. Eu consigo resolver sozinho. Deus, eu não preciso da tua ação na minha família. A minha família tem harmonia, vive em estabilidade, independente de ti. É como se eu estivesse dizendo: ó Deus, eu posso me cuidar, não preciso da tua ação sobre mim. É claro que nós não falamos isso verbalmente, mas mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós praticamos. Portanto, se nós não convivemos com Deus diariamente, se nós não o buscamos constantemente, e se nós colocamos todo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco naquilo que são as nossas preocupações, seja essa preocupação o teu trabalho, a tua escola, o teu alvo, guardar um determinado recurso para conquistar algo que pode até ser louvável, pode até ser algo bom, mas se isso está tirando Deus do centro da tua vida, ele está sendo uma pedra de tropeço para você. E você está vivendo como um solo tomado por espinhos. Mas graças a Deus que existe o solo bom. Versículo 8, a palavra de Deus vai nos dizer: mas a outra parte caiu em terra boa e deu fruto, um grão produziu 100, o outro 60 e o outro 30. Depois no versículo 22, Jesus vai nos explicar. Versículo 23. O que foi semeado em terra boa, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. Um produz a 100, outro 60 e outro a 30. Interessante que quando a gente pensa em fruto, a gente poderia se perguntar: o que são esses frutos? E aí, se você olhar para os evangelhos, você vai entender o que são os frutos. Aquelas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, como elas saíram? Vamos pensar na mulher samaritana. A gente já falou da história dessa mulher no pequeno grupo algumas vezes. Essa mulher, quando teve um encontro com Cristo, ela mudou a sua perspectiva de vida. Era uma mulher triste, sem objetivo, uma mulher que sofria um pesado preconceito, mas quando ela se encontra com Cristo, ela volta para a cidade para testemunhar do que ela tinha visto com entusiasmo, com alegria. O que aconteceu com Zaqueu? Que era um homem também excluído pela sociedade, tido como um dos maiores dos pecadores, mas quando encontra com Cristo, ele divide o que tem, paga o que deve, e passa a ter uma vida totalmente diferente. O que aconteceu com o endemoniado de Gádara, que foi liberto de espíritos demoníacos? E quando se liberta, ele vai e testemunha para todos os seus. Isso é um solo que se tornou frutífero. Esse é o fruto que a palavra está nos falando. É ter uma vida com significado, uma vida com intensidade, uma vida com profundidade, que leve isso à vida de outras pessoas. É sobre isso que nós estamos falando. Agora, dentro dos 4 tipos de solo, qual solo você tem sido? Como você tem tratado a palavra de Deus? Com indiferença, como o solo 1? Talvez com superficialidade, como o solo 2? Ou você está tratando a palavra de Deus sem dar o devido foco, sem dar a devida importância, como o solo 3, que está entre as ervas daninhas? Ou será que você tem sido aquele solo bem preparado, fértil, com umidade, onde a semente cai na profundidade certa, germina, cria-se uma planta e produz fruto? A 100, a 60 ou a 30 por um. A maior parte das pessoas aqui conhecem a minha vida profissional. Eu sou engenheiro agrônomo, eu vendi semente minha vida inteira. Então, quando eu falo de semente, eu falo de uma coisa que eu gosto, Eu não sei se vocês sabem, mas uma semente de milho, um grão de milho,
produz pelo menos uma espiga. Se a planta for boa, né? Se algo não acontecer, ela produz pelo menos uma espiga. Sabe quantos grãos uma espiga de milho pode ter? 800 grãos. Um grão produzindo 800 grãos. É isso que Jesus está nos falando. Que a nossa vida pode impactar milhares de vidas. Que a nossa vida pode fazer a diferença em milhares de vidas. Depende de você, no sentido de você tratar a palavra de Deus de forma correta. De você ter um relacionamento com Deus de forma correta. De você priorizar aquilo que realmente é prioridade na sua vida. Trabalho é importante e a palavra de Deus vai nos mostrar que nós devemos lidar com o trabalho com prazer, com alegria. Família é projeto de Deus. Lazer é importante. Descanso é importante. Cuidar da parte física é importante. Mas isso tudo passa a ter significado quando a minha prioridade é o relacionamento com o Pai. Como você tem começado o teu dia? Deus está sempre nos esperando lá. Deus está sempre preparado para ter uma conversa com a gente. Ele nunca está ocupado para você. Interessante, e aí eu quero terminar, que muitas vezes a gente pensa assim: ah, Mário, mas eu leio a palavra de Deus, eu não entendo. E aqui nesse texto tem a resposta. As pessoas perguntaram para Jesus: mas Jesus, por que você fala por parábolas? Por que você não fala de forma direta esses ensinamentos? E ele vai responder no versículo 11. Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado, e terá uma grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Agora olha a partir do versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Querido, o que dá o entendimento da palavra não é a tua capacidade intelectual, não é o teu nível de estudo, não importa se você fez uma faculdade, um mestrado, um doutorado. O que dá entendimento da palavra é a tua intimidade com Deus. Deus vai falar com você na medida em que você estiver próximo dele. É por isso que não há entendimento, por mais que a pessoa tenha intelecto, tenha estudo, conheça várias línguas, se não tem um relacionamento com o Pai. Aí eu quero terminar com uma analogia, né? Também usando talvez uma parábola como Jesus usou. Uma vez num curso de oratória, na formatura de uma turma que fez um curso de oratória, chamaram uma pessoa para fazer o discurso da turma. E essa pessoa, de forma muito eloquente, com uma oratória perfeita, ele declamou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E aí foi. Eu não sei decorar o Salmo 23, por isso eu não vou fazer. Mas essa pessoa fez. E ele fez com toda a técnica. E as pessoas aplaudiram. Aí um senhor de idade levantou, foi até a frente e declamou o Salmo 23. E ele fez com tanta vida. Ele falou: o Senhor é o meu pastor. E foi falando, e aquelas palavras foram tocando os corações. E quando ele chegou no final, as pessoas estavam se derramando em lágrimas. E aí, quando terminou, aquele primeiro orador foi até ele e falou: escuta, qual é o segredo? Como que você conseguiu tocar o coração das pessoas dessa forma? Se me desculpe, não é preconceito, mas eu percebo que o senhor não tem muito estudo. Eu estudei, fiz um curso, e as pessoas só me aplaudiram.
Ele falou assim, sabe por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Essa é a diferença. O Senhor é o teu pastor. Você tem se envolvido com a palavra de Deus? Que tipo de solo você tem sido? Pai amado, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor é um Deus que quer intimidade com cada um de nós. O Senhor é um Deus que quer ver frutos em nossas vidas. O Senhor é um Deus que quer nos ver vivos, vivificados e como instrumentos nas tuas mãos para que outros possam experimentar a vida em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a termos a disciplina, a termos o propósito de nos envolvermos com a Tua palavra, de estarmos constantemente meditando nela e termos a coragem de colocá-la em prática. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.